programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa Caminhos da Educação. Olha, quero mandar um abraço, como eu sempre faço, lá para quem nos assiste na cidade de Cláudia, que é canal 9 pela Record, cidade de Vera, canal 6, também pela Record, pelo Facebook e também pela Top Cabo, canal 8. Olha, hoje o programa tá bem especial. Eu trouxe aqui o professor, escritor Alex França Aleluia. Então, ele tem muito a nos dizer sobre educação. Ele vai falar muito sobre a questão do dever de casa, como eu posso auxiliar o meu filho com o dever de casa. Então, vamos cumprimentá-lo, vamos recebê-lo no nosso programa. Obrigada por ter aceitado o convite, Alex. Eu que agradeço. Fico muito feliz em falar sobre educação, né? A gente precisa falar sobre educação o tempo inteiro. E muito feliz de estar aqui no seu programa. Ah, então tá bom. Vamos começar então. Alex, conte um pouco sobre a sua história, né? Todo mundo tem, quando criança, tem um sonho de ter uma profissão, né? Quero saber, você sempre teve essa vontade de ser professor, escritor? Conte um pouquinho pra gente da sua história. Bom, quando a gente é mais novo, né? Sim. Quando a gente falava assim, eu queria ser escritor mesmo. E aí as pessoas falavam assim, você vai passar fome, escritor nesse país não dá futuro, né? Tinha mais ou menos esse preconceito Sim. mesmo nessa questão, porque a profissão de escritor realmente não é regulamentada no país, então não há mesmo essa profissão. Porém, para se tornar professor, foi no último ano só, no terceiro ano do ensino médio. Eu participava de grêmio estudantil na época, estudava em São Paulo. A gente fazia muita coisa lá. E a gente queria, assim, eu sempre queria alguma coisa mais, né? Uhum. E aí a gente via muitas coisas e eu queria ser jornalista. Né? Eu queria ser jornalista. Por que eu queria ser jornalista? Até olhei aqui para os nossos jornalistas que estão aqui. Porque eu queria denunciar a educação em São Paulo. Então eu achava assim, que a educação em São Paulo precisava melhorar muito. Na época que a gente estudava, cheguei a estudar até a escola de lata, para você ter uma ideia. Nossa. E aí minha mãe falou assim, não, você não vai ficar 2 meses na profissão, que você vai ser ameaçado, você vai ser morto, então para com isso. Para com isso. E aí, no último ano, uma professora do terceiro ano do ensino médio disse assim, bom, você não quer mudar o mundo? Comece pela sala de aula. Você que gosta de escrever, tem literatura, vai fazer letras. Na época, eu falei assim, letra, sala de aula, eu via como os professores sofriam em sala de aula. Eu falei, mas será que eu vou conseguir isso? Será que é para mim mesmo? Mas fui, fiz o vestibular, passei, fui. E quando eu iniciei a faculdade, começou assim, entrar matérias que eu adorava muito, sociologia, filosofia, a própria literatura, né? Uhum. E eu falei, quer saber de uma coisa? É isso mesmo que eu quero fazer. Tinha um emprego numa multinacional na época, que era assim, totalmente contrário ao que eu estava fazendo. As diretoras que me conheciam automaticamente me fez licenciado a trabalhar. Eu comecei a trabalhar como professor antes de me formar, no segundo ano já de faculdade, já tinha sala, já trabalhava em sala. Trabalhei do ensino infantil, ensino fundamental 1, 2, e hoje, por exemplo, depois de 14, 15 anos, hoje eu trabalho apenas no ensino médio, né? Mas assim, e aí realmente eu percebi isso que a professora falou. Na sala de aula a gente consegue construir um mundo novo, então eu sempre falo para eles, a minha geração está contaminada, de vocês não, então vamos, se a gente souber um pouquinho da nossa história, do nosso passado, a gente não comete os mesmos erros. Então, a escola, eu acho que ela é fundamental para a manutenção da sociedade no sentido positivo, né? Você falou da faculdade, né? Eu vou te perguntar, porque eu também sou formada em letras. E aí, quando a gente está na faculdade, a gente tem uma visão daquilo, porque é muita teoria, né? E realmente a gente vai aprender na prática. Quando você saiu da faculdade e se deparou na vida real, né? Aquilo sim era uma realidade. Te surpreendeu ou você já esperava que fosse daquele jeito? Ou o que te passou pela cabeça, assim? Você falou, nossa,
Não é bem assim, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, nós temos muitos profissionais bons, muitos mesmo, só que, como a gente é novo, a gente chega, aí os professores mais antigos vão falar assim, não é assim, calma, as coisas não funcionam dessa maneira. E aquilo incomodava bastante, né? Porque você sai com gás e tal. O problema e aí que surgiu a oportunidade, que assim que eu percebi que realmente há uma diferença, seria duas bolhas totalmente separadas, faculdade e o mercado de trabalho e a própria escola em si na profissão do dia a dia. E aí o que aconteceu? Eu comecei a escrever artigos sobre como o professor deve proceder em algumas situações em escolas. Porque eu vi vários colegas com várias situações, e nem a direção, nem a coordenação, nem o próprio professor sabia lidar com aquela situação. Então, eu pegava o caso, ia estudar o caso, e aí eu soltava um artigo. Então, hoje, nós temos aí em torno de 6 anos soltando artigos. A gente solta na Direcional Escolas, que hoje é uma referência para as escolas, né, de particulares, principalmente, para buscar informações. Então, assim, a gente tem muito. Então, assim, quem manda na sala de aula é o professor. Então, assim, não são artigos científicos, né, são artigos da prática. Então, assim, eu mostro um caso e explico, porque normalmente aquele caso é comum a diversos tipos de escola. Porque escola é escola, né, a gente só fala que muda o endereço. Porque a educação em si é uma base comum a todos, então tem tudo isso. Então, as mesmas situações, então nem que seja assim, precisa ser especificamente aquela situação, mas algo parecido, lendo o artigo, e é muito bacana que a gente recebeu várias devolutivas, e uma delas foi assim, trabalhamos o teu artigo na reunião de professores, foi muito bacana, porque é bem centralizador mesmo, em questões específicas que ninguém lida ultimamente. Olha, que legal. E abordando tudo isso, né, com todos os artigos que você já publicou, como você vê a educação hoje no século XXI? Avançamos? Regredimos? Como você tem essa visão hoje? Eu penso o seguinte, a educação ela não deveria ser política. Ela não pode ser política. Então, o que acontece? Você tem uma gestão, que aí entra uma pessoa lá, fica lá 4 anos. Quando entra uma outra, basicamente ela quer destruir tudo que o outro fez. E isso a gente, como se diz, a gente progride, depois de 4 anos a gente regride. Então não há uma continuação. A educação tem que ser um compromisso de Estado, não político. Então, a partir do momento que a gente entender que a educação existe um processo. Então, o que seria o processo? O projeto que você vai colocar hoje, é a longo prazo. Dentro de 10, 12 anos, você começa a ver a diferença, né? Que é basicamente um ciclo. Sim. E isso não acontece. Então, hoje, a gente tem que melhorar primeiro na consciência. Então, diretor, coordenador, secretários municipais de educação, secretários estaduais de educação, entender que aquilo não é dele e que ele é passageiro. A política vai continuar, né? E a gente precisa colocar a educação como uma preferência de Estado, não política. E se a gente continuar na política, a educação, a gente não vai ter grandes melhoras nos últimos anos. Alex, você é paulista? Sou paulista. E como você descobriu o Sinop, o Mato Grosso? Pois é, eu tinha um professor amigo aqui em Sinop, e nós estávamos em São Paulo, a gente veio dar uma passeada aqui, né? Conversar um pouco com ele, e a gente gostou muito da cidade, no sentido assim, como é uma cidade nova, tem aí 40 anos basicamente, ela está iniciando, então a gente quer contribuir muito para esse crescimento. Então foi quando minha esposa e eu resolvemos então vir morar aqui em Sinop, para ajudar, contribuir nessa questão. Faz tempinho já que vocês estão aqui? Hoje dá em torno aí de 4 anos. 4 anos que nós estamos aqui em Sinop. Já vai para 5 anos, né? Estão gostando daqui? Adoramos a cidade. Olha. A cidade foi muito acolhedora, a cidade, assim, todo mundo nos recebeu com muita afeição. E gostei muito da cidade, por quê? Porque há uma perspectiva. Então, como eu falei, a gente está aqui para contribuir, a gente vai conseguir contribuir, e nessa contribuição a gente vai perceber grandes frutos lá na frente. Alex, você falou que lá em São Paulo você chegou a estudar em escola de lata, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre... Porque, assim, a gente tem que pensar na questão territorial, né? São Paulo, a gente não tem o verão tão assíduo quanto é aqui no Mato Grosso. E aqui no Mato Grosso a gente sabe que existe escola de lata, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Como foi a tua experiência como aluno lá na escola de lata?
Pois é, eu até vi uma reportagem, até que saiu no Fantástico, né? Essa reportagem falando sobre as escolas de latas aqui em Mato Grosso. A gente fica muito triste, porque assim, um calor, então você está lá numa sala com 45 alunos, normalmente o ventilador não funciona, normalmente, e você tem que estar lá, principalmente à tarde, sofre muito. Então, a gente perde muito na questão cognitiva, numa questão mesmo de concentração, né? É realmente um terror nesse sentido, porque você está lá na sala, 45 alunos, um sol escaldante, o ventilador mal funciona, você tem que prestar atenção. A gente não fica quieto, querendo ou não, porque o calor vai nos dando um desconforto. Então, você não tem uma educação de qualidade, porque é aquele momento que você precisa receber as informações e você está plugado em outras situações. Então, assim, a escola de lata foi uma medida tomada em alguns governos anteriores de São Paulo, porque estava crescendo muito e eles não estavam acompanhando esse ritmo. Então, para eles diminuírem as estatísticas de alunos fora da escola, eles fizeram esta construção de lata, que era dentro de 2, 3 meses você construía essa escola, mas era para ser uma medida provisória. Sim. São Paulo, como você falou, tem um tempo mais ameno, né? Mas aqui em Mato Grosso, o ritmo é menos, né, acelerado, e eu acho que a escola de lata não deveria nem existir, né, nesse sentido, porque você consegue acompanhar esse ritmo. Mato Grosso ainda, agora não, mas ainda, principalmente nas cidades que eu vi, poderia sim ter uma escola já em perfeitas condições. Eu não sei, mas quando eu cheguei, até comentei no outro programa, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, não sei se tu estranhou também, da quantidade de imposto, né, que se tem aqui no Mato Grosso, por ser um lugar onde a agricultura é muito forte, né? E algumas escolas ainda nessa situação. Não sei se você se perguntou isso, falava, gente, mas como pode, né? Um estado que arrecada tanto, como que pode, né? A gente ainda tem essa coisa na educação de ficar toda hora abordando isso, se questionando sobre isso, né? Da questão de ser um estado que arrecada muito, e ainda a gente tem essa defasagem na educação. Tipo, vocês perguntavam ou não? Sim, sem dúvida, mas é aquilo, né? A educação é uma moeda política, não traz votos. Então, assim, a partir do momento que um político chegar lá na tua casa e você disser assim, olha, meu filho está estudando naquela escola ali, que a areia não é trocada há 2 anos. A gente passa ali na frente, a areia ali, não sei como a criança brinca, vem realmente, pode pegar qualquer contaminação ali, então já é mais um recurso gasto na saúde. Enquanto as pessoas não entenderem que a educação ela tem que ser prioridade, e questionar isso na época de eleição e cobrar isso durante gestões, a gente não vai ter uma melhora significativa. Né? Então, precisa começar de casa. Porque a mãe acha o seguinte, na minha época não tinha escola, na minha época não tinha livro, na minha época não tinha merenda, agora tem merenda, tem a escola, tem o livro, ou seja, ela fala assim, não, a escola está boa. E não é porque você tem a merenda, você tem o livro, você tem lá, você está indo para a escola que a escola é boa. Né? Então, eu preciso verificar outras faces agora. Né? Então, assim, a gente tinha que diminuir, porque da década de 80, que virou realmente assim, um acesso obrigatório às escolas, e tinha a obrigação de Estado em colocar esses alunos nas escolas. Só que agora acabou. Agora os alunos estão lá. Agora o que a gente vai fazer com esses alunos? Então, a gente percebe o ensino médio, querendo ou não, o governo federal não sabe o que faz com o ensino médio, se ele transforma em técnico, se ele transforma para um acesso ao universitário. Então, o ensino médio está perdido nesse sentido, e não é o educando, é a própria organização, não sabe o que fazer com o ensino médio. E isso vai dando conflitos, porque o aluno está lá, está passando pelas mesmas disciplinas, e a mãe acha que está tranquilo. A mãe tem que forçar agora. Então, já que nós estamos querendo mudar tudo, então vamos começar também pelo voto. Olha, eu quero saber o que você vai fazer para a educação do meu filho. Essa é a ideia. Eu acho que... E aí depois a gente vai falar também sobre a questão da presença dos pais na vida escolar dos filhos, né? Mas, assim, só para a gente dar uma esquentada no assunto, muitos pais não têm acompanhado seus filhos. Aí eu vou te deixar uma pergunta. Será que é porque eles não sabem? Será que é porque a vida é muito corrida? O que será, né, que acontece? E eu falo isso por ser uma educadora,
E principalmente nas reuniões pedagógicas, né? As reuniões que a gente convoca os pais para poder falar, entrega de boletim, falar de alguma normativa da escola, né? Então, assim, a presença é mínima. Então, vou te deixar essa pergunta no ar, você vai pensando que você vai responder, e aí vamos para um comercial, Clemerson? Vamos? Então, a gente vai para um comercial e daqui a pouco a gente volta para que o professor possa responder. O que acontece com os pais? Será que eles não estão conseguindo ajudar os seus filhos? O que está acontecendo? Tá bom? Eu te espero aqui. Cada série da sua vida, uma emoção diferente. Para as maratonas, com melhor definição, TW Speed. De tudo em um só. Combo TV, mais internet na fibra a partir de R$ 99,90. Assine já. TW Speed, uma empresa do Grupo Adebrax. Atenção, gauchada de Mato Grosso. Aqui quem convida vocês é esse cantor do Rio Grande. É o Baitaca e o grupo do Fundo da Grota. Estaremos aí dia 7 de setembro, sabe aonde? No Bailão da Independência, no Salão Paroquial. É dia 7 de setembro, Bailão da Independência, na Paróquia São Cristóvão. É isso mesmo, bailão com musical Havaí e show com Baitaca e grupo do Fundo da Grota. Garanta já o seu ingresso na Secretaria da Paróquia São Cristóvão ou pelo telefone 9902-1898. Quando o rompe estrela d'alva, aqui em tua chaleira é quase no Calhauí. No pingo de arreio, relixa na estrevaria. Você ainda não conhece a Multiware Tecnologia? Bom, então te convido a conhecer nossa história de sucesso. Estou na Multiware Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidade aos nossos clientes. Nascemos com o desejo de ser algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida. Hoje somos reconhecidos nacionalmente entre as melhores empresas de telecomunicação. Participamos de encontros e feiras, levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços e nossos produtos a mais de 3 milhões de usuários finais em todo o país. Atualmente somos 50 profissionais, movidos por tecnologia, com a preocupação de encurtar distâncias e trazer soluções que te levam para o futuro. Multiware Tecnologia, www.multiwaretecnologia.com.br. Vai, vamos! Vamos! 5, 6. J Testa Disque Entulho. Venda de materiais e prestação de serviços com mini máquinas, caminhões e máquinas pesadas. Temos o equipamento ideal para o seu serviço, seja ele em fazenda, madeireira ou perímetro urbano em geral. A J Testa Disque Entulho presta serviços em abertura e limpeza de valas em V e represas, construções e reformas de pontes, reformas de pastagens, terraplanagem, rompedor de concreto, placa compactadora, perfuratriz, trator com grade, roçadeira, calcariadeira.
madeira e caçambas estacionárias para remoção de entulho. Está pensando em construir ou reformar? Na J Testa Disque Entulho tem cascalho, terra para aterro, terra para jardim simples e tratada, pedra brita, seixo e areia. Peça o seu material em nossas caçambas estacionárias e evite sujeira e desperdício. Faça já o seu pedido pelos fones 3532-5050 e 99602-6383. Para mais informações, acesse o nosso site jtesta.com.br. A bola vai sobrar com o Diogo, chega! Para cada jogo da sua vida, uma emoção diferente. Para os lances com melhor definição, TW Speed. De tudo em um só. Combo TV mais internet e fibra a partir de R$ 99,90. Assine já. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax. Vou onde, gente? Estamos de volta. E quando fui para o intervalo, eu fiz uma pergunta ao professor Alex. Será que os pais não estão sabendo como acompanhar seus filhos na sua vida escolar? Ou será que o que acontece? Então, ele já trabalha como coach, né, nesse sentido. E aí eu vou ver se ele já organizou a resposta dele. E Alex, pensou? Pensei. E é muito importante a tua pergunta, porque hoje nós temos uma mudança familiar. Então, antes a mulher ficava em casa, hoje não. Hoje, no século XXI, a mulher realmente ela está ali lidando propriamente à frente da família. Então, ela precisa trabalhar, né, nesse conceito. Como ela entende que o filho está na escola, está aprendendo, então ela acha que a escola também é responsável por isso, então ela deixa lá, não, vou escolher a melhor escola, vou deixar lá e pronto. E aí eu consigo trabalhar e ele estudar. E não é bem assim, né? O coach educacional hoje, a ideia é fazer com que o aluno seja autônomo do seu próprio conhecimento. Porém, você precisa direcioná-lo. O papel dos pais é fundamental no processo. Né? Então, nas reuniões de pais, em verificar boletins, em acompanhar a própria tarefa. Só que aí o que acontece? Quantas e quantas vezes a mãe chega e fala assim, você passou uma tarefa e eu não consegui ajudar meu filho, eu não sei aquilo, e agora? Meu filho também não sabe. E quantas vezes a gente verifica a tarefa feita pelos pais? Os pais fazem a tarefa do filho. Então, assim, tem de tudo um pouco nesse bolo. E aí, assim, qual que realmente é o papel do pai? É dar a ele um ambiente propício ao estudo em casa e acompanhar, verificar se realmente ele fez o dever, não é fazer o dever dele, é verificar, colocar tempos de estudos, é acompanhar se ele está dormindo bem, pelo menos 8 a 9 horas por dia, é a alimentação. Então, esse é o apoio que os pais precisam dar. Não fazer a tarefa e nem deixar de incentivá-lo a fazer a tarefa. Mas não é fácil, né? Não, não é fácil. Eu falo isso como mãe, gente. Não é fácil. Não é fácil. Né? E principalmente agora no mundo tecnológico, gente. Exatamente. Né? Meu pai, eu vejo lá na minha casa o tal do videogame. Então, eles são muito rápidos, eles são tecnológicos. Exatamente. Né? Por isso que agora tem a educação 4.0, que para mudar um pouco essa parada na educação, então a robótica está sendo inserida, né? A questão do bilinguismo hoje também está sendo inserida, a questão mesmo de vários materiais agora em aplicativos, numa própria plataforma. Então, assim, tem outros meios de conhecimento para buscar informações. Mas é aquilo, o papel do professor hoje é mediar essas plataformas, porque assim, na nossa época faltava informação.
Então a gente tinha que dividir o livro com um amigo, a gente tinha que ficar amigo de um amigo. Eu sou do tempo da Barça, tu é desse tempo? Exatamente. Quem tinha Barça, mas você tinha Barça? Não tinha, tava lá na escola. Porque quem tinha Barça era a pessoa rica mesmo da escola, né? Porque era muito caro, então a gente tinha que dividir esse conhecimento. Tava lá na escola, né? Hoje não, hoje ele tem o celular, ele tem o computador, ele tem a internet que proporciona tudo isso. E aí a pergunta é, o que eu faço com tanta informação? Porque a informação, ela precisa ser dada e ele precisa transformar essa informação em conhecimento. Claro. Então, essa é a ideia. Então, o professor ele vai fazer essa mediação e em casa o pai vai fazer esse acompanhamento. E aí, cada um fazendo 50%, você tem 100% da qualidade de educação. Porém, a gente tem que deixar claro também que o professor não pode fazer o papel do pai e o pai não pode fazer o papel do professor. Né? Cada um no seu quadrado, já dizia há alguns tempos anteriores. Mas isso, por hora, não está acontecendo, porque tem muito professor fazendo papel de pai e dando uma orientação, porque a gente também encontra muitos alunos que precisam disso, né? E aí a gente vai falar sobre um pouquinho sobre, eu quero falar com você sobre as modalidades. Não sei se você já teve conhecimento, a gente tem uma escola integral em Sorriso, que ela trabalha a partir do projeto de vida. A gente também tem em Sorriso uma escola militar, que é a Tiradentes, né? E que são perfis completamente diferentes. E aí a escola integral, que trabalha a partir do projeto de aluno, né, projeto de vida do aluno, ela vai um pouco além daqui do trabalho do professor. Ou talvez aquele professor humanizado, que ele consegue perceber no aluno que ele não está aprendendo a partir de alguma coisa. Então ele teve alguma, né, a gente sabe muito bem dos problemas, então ele teve um problema, talvez ele não está rendendo tão bem nas disciplinas porque está acontecendo alguma coisa. Então, esse Alex é o professor humanizado? É aquele que consegue perceber né, o aluno e trabalhar com ele a partir da dificuldade que ele tem? Pois é muito bacana também essa pergunta, porque a gente precisa entender que o professor, lógico, ele tem que ter uma visão mais geral por trás da carteira do aluno, né? Uhum. Então, assim, se você pegar uma educação mais tradicional, o que o professor está interessado? No gabarito. Então, por exemplo, se ele realmente entendeu o quesito. Quando a gente pega o professor mediador, a consequência é o gabarito, mas ele vai trabalhar o desenvolvimento. Então, nesse desenvolvimento, aí o professor ele vai ficar de olho. Então, por exemplo, quantas e quantas vezes eu percebi que a aluna tinha dificuldade na leitura, e essa dificuldade na leitura era porque ela tinha problema de visão, por exemplo. E aí, quando você chega lá, e você entende que o problema da leitura dela foi por causa da visão, aí eu acionava a coordenação, por exemplo, se for escola pública, acionava a prefeitura, e assim tinha um rol para realmente chegar nesse aluno. Né? Agora, o professor mediador, ele tem que realmente ver o que está por trás das carteiras, mas ele não pode fazer o papel do pai, ele é uma ferramenta para ajudar na qualidade educacional. Mas assim, deixa eu te... E o sistema militar? Você conhece? Você tem... Conheço. Qual é a tua percepção? Conheço, nunca lecionei. Nunca lecionei. Eu acho o seguinte, vai depender muito da visão. A questão militar ela é muito tradicional, é o gabarito. Então, assim, é o resultado final, é o que nos interessa. Esse meio termo depende muito de quem está trabalhando em cima dessa sistemática. Mas essa é a diferença. Então, a escola militar hoje ela vai para o gabarito. Então, é o final. Então, é realmente o conhecimento cognitivo na questão de história, geografia, não. Já o professor das escolas mais regulares, mais modernas, vamos colocar assim, no conceito de aprender a aprender, de buscar informações, já é diferente. Né? Então, eu acho o seguinte, vai depender muito do pai. O que o pai quer hoje? Então, hoje ele vai ter aí grandes escolas com diferentes filosofias. Qual é a filosofia que ele acredita? Porque todo mundo quer o sucesso do aluno. Todo mundo quer que ele seja alguém bem-sucedido. E quando a gente fala bem-sucedido, não é ser médico, não. Ele pode ser um cabeleireiro eficaz e competente. Ele não pode ser um médico frustrado. Essa é a ideia. Então, o que ele quiser ser, ele vai conseguir ser. Alex, esse teu trabalho como coach educacional, né?
você atende só aluno, você atende professor, você... como que é o atendimento? Você foca mais no quê, assim? Qual é a sua... Hoje a gente abriu a agenda, então nós vamos começar a fazer palestra para os pais. Então, essa semana, na sexta-feira, a gente estará numa escola municipal aqui da rede para falar com os pais sobre como proceder no dever de casa. Vamos falar com os professores em que momento eles também têm que passar o dever de casa, porque assim, qual que é a melhor escola? É aquela que passa tarefa todo dia ou aquela que passa tarefa quando necessário? Então, precisa ter essa consciência primeiro, porque tem muitas mães que acham assim, meu filho faz pouca tarefa, meu filho faz muita tarefa, então essa escola é melhor. Será que é isso? Né? Então ele precisa ter um tempo para estudar aquele conteúdo, ele precisa digerir aquele conteúdo, não é socando a toque de caixa e pronto, e vai. Né? A gente então faz o trabalho com esses professores, uma capacitação, e a gente faz o trabalho com os pais. Agora, no individual é com o aluno. A gente vai mostrar para ele como ele se organizar. Então, de que forma que ele tem que organizar o seu tempo de estudo para não acumular. Porque o que acontece? O aluno deixa tudo para a última hora, aí ele tem lá 3, 4 provas, ele se angustia, a ansiedade sobe, porque ele não tem tempo, ele verifica que é muito conteúdo para pouco tempo, e a ideia é ele entender que na organização, estudando pouco, mas sempre, do que deixar para a última e estudar só o necessário na decoreba, né? Porque se você chegar para ele e falar assim, bom dia, ele já esqueceu tudo, se ele te responder. Sim. Porque ele quer pegar a prova e já transferir tudo que ele está... Para não esquecer. Para não esquecer, porque ele fez tudo a toque de caixa, fez tudo no último momento. E a ideia não, é fazer essa organização para ele estudar aos poucos, com várias técnicas de estudo. A gente trabalha com 8 técnicas de estudos, tanto para exatas quanto para humanas, e ele vai mostrar isso para nós lá. Domingo passado no Fantástico, teve um menino que eles mostraram que ele passou em várias universidades públicas, né? Medicina, ele ficou em uma, ele ficou em primeiro lugar, e nas outras ele passou também. E ele tinha uma técnica de estudar. Não sei se você chegou a ver essa reportagem. Ele estudava através de lembretes. Então, ele tinha aquele... Como que chama aquele... Mapa mental. Não, ele fazia o papel mesmo. O post-it. Então, ele ia lá e ele lembrava, então ele fazia... Associava, né? Que é o mapa mental. Associava e ia colocando. Então, e aquilo ali ia ficando, né? Que ele ia associando aquilo. Então, assim, ele teve uma maneira de estudar. Eu vou dar um exemplo. Eu não consigo estudar se eu não escrever. Aquilo eu tenho que escrever para poder estudar. Eu tenho colegas que só lendo, eles não precisam escrever nada. Então, assim, essas técnicas, eu acho que tu está falando, né, nesse sentido também? Exatamente. Essa técnica que o rapaz mostrou é uma técnica que a gente chama de LVPR, que é ler ou ver para reter. Então, a primeira coisa é você ler o conteúdo, assistir algo sobre o conteúdo, só por ler ou por assistir. Sim. Na segunda vez, você vai fazendo as anotações, e aí você pode fazer ou por tópicos, porque um tópico tem que lembrar todo um conceito geral, e depois você vai fazer um mapa mental, um desenho, você pode fazer um desenho, para significar todos aqueles tópicos, né? E por fim, você pode fazer um resumo para finalizar. Esse resumo é para ver se você está conseguindo acessar a memória. Então, por isso que quando você senta para estudar, você tem que ser sinestésico, que a gente fala. Porque precisa ter um cheiro. Então, hoje, por exemplo, já está confirmado pela neuroeducação que os cheiros de alecrim e capim-limão, eles ajudam mais no processo cognitivo. Então, se você põe lá uma odorização nesse estilo, que é o que a gente tem lá no nosso atendimento, o alecrim, o capim-limão, né? Porque ele precisa acessar a memória. Essa é a ideia. É acessar. De que forma? Ele pode acessar pelos tópicos, ele pode acessar pelo desenho, ou ele pode acessar pelo cheiro, né? E isso ele precisa, porque o problema é guardar o conteúdo e acessar, não depois você onde está esse conteúdo, aí dá aquele que eles falam, verdadeiro branco, deu branco, né? E quando você passa para o papel, a ideia é você organizar as ideias que estão vindo. Então, você tem lá, você estudou todos os tópicos, fez os desenhos, você depois fez um resumo, e nesse resumo você vai verificar o que a sua memória está lembrando. E o que ficou é porque ela não conseguiu reter. Aí você tem que fazer de novo com aquele que sobrou para ele reter. Para você realmente, daqui 2 anos, Entendi. Quando você pensar no conteúdo, ele vir toda a forma que você estava estudando. Que coisa, hein? Eu não sei, mas os antigos falavam assim que a gente aprendia na repetição.
que a tabuada a gente falava tantas vezes, era 2, né? E a gente aprendeu aquela tabuada na repetição. Você acredita nisso? Que repetimos? Eu não sei, eu falo por mim, né? Eu tenho 39 anos, então na minha época era a repetição. A sua também, Clemers? Repetia 4 vezes a mesma coisa, 5 vezes a mesma coisa? Até fixar. Até fixar. Era assim. E aí? Pois é que assim, nós tínhamos uma outra educação, né? E quando a gente fala nesse sentido, a gente aprendeu. Sim. Né? Tá aqui, tá comprovado que a gente aprendeu. Porém, já com o avanço da ciência, com a junção da psicologia, com a neurociência, com a eutagogia, essa junção de áreas, mostra que, assim, que a gente tem outros meios. O problema foi o seguinte: quando muda-se sistema educacional, a maneira de se colocar um sistema educacional, então nós tínhamos esse tradicional. Aí depois veio o construtivismo. O que seria o construtivismo? O aluno tinha que aprender a aprender. Então você ia pegar do texto, ou seja, do todo para a parte, não da parte para o todo. Ou seja, você ia fazer o A, B, C, D. Aí com o construtivismo você já põe o teu nome lá, já tira as vogais, já tira... Então você vai trabalhando de outra forma. O que acontece é que não há um tempo hábil de você capacitar todos os professores. Então o professor ele aprendeu de um jeito, e você viu que na faculdade ele não te dá total suporte para isso. E quando ele chega lá, ele vai repetir o jeito que aprendeu. Aí é outro sistema, aí bate de frente. Então você precisa ter um amplo tempo para você colocar isso daí. Mas é que eu falei. Aí muda-se gestão, 4 anos é pouco tempo, muda-se tudo. Aí é complicado. Coloca aquela foto lá para mim, Marcos, para a gente falar um pouquinho. Acho que é aquela primeira foto que está ali, que ele fala da construção. Essa daí mesmo. Alex, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Olha lá, acompanhamento, né, as técnicas otimizadas. Ali você fala das técnicas, né, eficazes. E aí eu te pergunto assim, de que forma eu posso, hoje, se fosse dar uma dica hoje, lógico, eu sei que tem que fazer a questão do acompanhamento, mas hoje, qual é a dica mais importante que você daria para os pais na questão do dever de casa, né? Não só no dever, mas na questão de acompanhar o filho dos conteúdos, na questão das avaliações. Certo. Muitas coisas eu já disse durante o programa, né? Mas uma delas é o seguinte: o pai ele precisa ter um local agradável para estudo. Então, isso quer dizer o quê? Que ele tem que ter lá uma mesinha, não é uma mesa, uma mesinha, uma cadeira confortável para que ele possa sentar, né? Precisa ter um cronograma de estudo. Então, da mesma forma, ele tem que pensar o seguinte: da mesma forma que ele procura as melhores escolas, que ele procura os melhores sistemas, ele tem que entender que na casa dele tem que contribuir para isso também. Então, ele vai deixar lá um ambiente fora de visão de TV, por exemplo, rádio, barulho. Então, ele precisa ter esse ambiente com a odorização, por exemplo, e sempre arrumado. Nada em cima da mesa. Porque se você pega uma sala, normalmente a gente vê fotos, né? O aluno traz a foto, mostra lá como que é o ambiente de estudo dele. Aí tá lá, lotado de caderno, de isso aqui. Aí pensa na tua cabeça, fala assim, eu tenho que estudar. Aí você olha para aquilo lá, você fala assim, mas eu tenho que arrumar aquilo primeiro. Então você demora um pouco para chegar até lá. Porque o problema não é estudar, o problema é sentar para estudar. Então, ele tem que limpar a mesa, tem que deixar sempre limpa e só levar para estudar aquilo que ele vai estudar naquele tempo de estudo. Né? Existem outras técnicas, por exemplo, de concentração, existe a técnica para você fazer para matemática, para a língua portuguesa, por exemplo, mas o papel do pai é de dar um ambiente adequado a isso. E, lógico, acompanhar esses deveres, colocando os tempos de estudo. Então, se ele sabe que aquele tempo de estudo é dele, não adianta ele falar para o filho assim, vamos tomar um sorvete? Porque ele já está deixando para o filho, assim, aquele cronograma lá que a gente fez. Deixa quieto. Se ele quer tomar um sorvete, então, para aquele horário, então ele modifica e põe no horário que ele sabe que ele não vai sair para tomar um sorvete, que ele não vai para casa da avó, por exemplo, que ele não vai para o sítio. Então, ele vai fazer. Porque a ideia de fazer o cronograma não é assim, vou colocar isso aqui. Não. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Colocar todas as matérias que ele tem durante a semana, dia por dia, hora por hora. Colocar se ele tem curso de inglês, se ele tem natação, se ele tem, judô, karatê, se ele vai falar com a avó, se é um horário que ele tem que dormir, ele põe tudo. Depois que ele vai adaptar o cronograma de estudo. Então ele tem que pôr tudo que ele faz ali, inclusive até as sonecas, e depois ele adapta. Ele não pode colocar de cima para baixo. Então ele vai colocar da maneira que ele usa na dinâmica do dia a dia.
Ou seja, né, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que ser a referência. Não podemos demonstrar nossas fraquezas perante eles, né? Olha só. Exatamente. Eu acho que vamos fazer um intervalo e aí na volta você vai conhecer o Alex, escritor. Olha aqui, ó, temos um escritor aqui. E aí a gente vai conversar na volta também sobre a questão da academia, que ele vai fazer parte da academia aqui de Sinop, né? De letras, né? Exatamente, de letras. De letras. E também ele depois eu conto o que ele é. Tá, gente? Vocês ficam aí me esperando. Cada série da sua vida, uma emoção diferente. Para as maratonas, com melhor definição, TW Speed. De tudo em um só. Combo TV, mais internet na fibra a partir de R$ 99,90. Assine já. TW Speed, uma empresa do Grupo Adebrax. Atenção, gauchada de Mato Grosso. Aqui quem convida vocês é esse cantor do Rio Grande. É o Baitaca e o Grupo do Fundo da Grota. Estaremos aí dia 7 de setembro, sabe aonde? No Bailão da Independência, no Salão Paroquial. É dia 7 de setembro, Bailão da Independência, na Paróquia São Cristóvão. É isso mesmo, bailão com musical Havaí e show com Baitaca e Grupo do Fundo da Grota. Garanta já o seu ingresso na Secretaria da Paróquia São Cristóvão ou pelo telefone 9902-1898. Quando o rompe estrela d'alva, aqui a tua chaleira é quase no clareio dia. No pingo de arreio, relixa na estrevaria. Você ainda não conhece a Multiware Tecnologia? Bom, então te convido a conhecer nossa história de sucesso. Estou na Multiware Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidade aos nossos clientes. Nascemos com o desejo de ser algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida. Hoje somos reconhecidos nacionalmente entre as melhores empresas de telecomunicação. Participamos de encontros e feiras, levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços e nossos produtos a mais de 3 milhões de usuários finais em todo o país. Atualmente somos 50 profissionais, movidos por tecnologia, com a preocupação de encurtar distâncias e trazer soluções que te levam para o futuro. Multiware Tecnologia, www.multiwaretecnologia.com.br. Virou! Vai! Vamos! 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 5, 6. J Testa Disque Entulho, venda de materiais e prestação de serviços com mini máquinas, caminhões e máquinas pesadas. Temos o equipamento ideal para o seu serviço, seja ele em fazenda, madeireira ou perímetro urbano em geral. A J Testa Disque Entulho presta serviços em abertura e limpeza de valas em V e represas, construções e reformas de pontes, reformas de pastagens, terraplanagem, rompedor de concreto, placa compactadora, perfuratriz, trator com grade, roçadeira, calcariadeira.
bateria e caçambas estacionárias para remoção de entulho. Está pensando em construir ou reformar? Na J Testa Disque Entulho tem cascalho, terra para aterro, terra para jardim simples e tratada, pedra brita, seixo e areia. Peça o seu material em nossas caçambas estacionárias e evite sujeira e desperdício. Faça já o seu pedido pelos fones 3532-5050 e 99602-6383. Para mais informações, acesse o nosso site jtesta.com.br. A bola vai sobrar com o Diogo, chega. Para cada jogo da sua vida, uma emoção diferente. Para os lances com melhor definição, TW Speed. De tudo em um só. Combo TV mais internet e fibra a partir de R$ 99,90. Assine já. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax. De volta para o nosso último bloco, já estamos quase chegando ao final do programa. E antes eu quero ler uns recadinhos aqui. A Cláudia Silva Souza, ela é minha amiga, falou que o programa é top, que ela ama. O Gilberto Pereira falou o seguinte, Alex, que o melhor local para estudar é na biblioteca. Concordo, porque é o silêncio, é a concentração, fora que está tudo ali à mão, né? Eu também vivi a minha parte muito na biblioteca, porque precisa do silêncio, porque senão você não consegue fazer a concentração necessária. Porque, por exemplo, hoje a gente tem muita distração, então o celular, por exemplo, é uma delas. Então, o aluno tem que sentar e saber que aquele horário é para estudo, porque o que adianta ele sentar lá 2 horas e ficar 45 minutos no celular? Então, ele não estudou 2 horas. Né? Então, ele fala para a mãe, eu fiquei a noite inteira estudando, mas o tempo inteiro ali no WhatsApp. Então, não, é desligar realmente o celular, é só utilizar quando necessário, para fazer uma pesquisa muitas vezes, né? E a biblioteca, realmente, concordo com ele. E, na verdade, é usar bem a técnica, o tempo, né? Que eu posso estudar 1 hora e posso adquirir muito conhecimento, né? E se eu ficar 2 horas lá com, né, sem a concentração em talvez alguma técnica, eu também não aprenda nada, né? Exatamente, porque assim, você precisa otimizar tempo. Então pensa o aluno hoje, por exemplo, as escolas semi-integrais, que normalmente ele tem aula o dia inteiro de terça e quinta, ou de segunda e quarta, ou até na própria sexta. Então ele precisa otimizar esse tempo. Então ele precisa ter menos tempo, só que com qualidade. Sim. Né? Então a técnica ele ajuda a ter essa qualidade, porque ele vai gerenciar, ele vai mostrar assim, ó, você precisa disso, disso, disso. Essa é a ideia. Vamos lá, então. Olha, nesse bloco a gente vai falar sobre o Alex, escritor. Alex, me conte um pouco sobre essa sua vida de escritor, né? Eu sei que esses livros são meus? Ou tu só trouxe pra a gente divulgar? Não, pode Geralmente ficar, mas tem que prometer presente. Que vai ler. Não, né? Vou ler. Pode deixar. Depois... A gente vai ter um lançamento do segundo, que é Rapunzel no Reino das Fadas. Aqui, gente. Esse é o primeiro que a gente lançou. Até o Cleverson estava quando a gente iniciou esse lançamento. Né, Rapunzel no Reino das Trevas. Muitas escolas particulares aqui de Sinop adotaram nos anos dos 6º e 7º anos. Né, e este ano a gente já lançou no passado, mas este ano a gente vai fazer mesmo o lançamento oficial, que é o Rapunzel no Reino das Fadas, dia 20 de setembro. Né, então a gente ainda não sabe o local, mas possivelmente pode ser na biblioteca municipal. Por quê? Porque a gente precisa saber quantas pessoas irão, né? Pelos alunos, tal. Então a gente está fazendo a inscrição do evento. Entendi. Você já falou um pouco sobre como você, né, desde pequeno já pensava em ser escritor e a sua mãe falava assim, não que você vai ficar pobre, né? Não é assim? Então, assim, como que você, quando foi o ano, ou talvez, né, a época que você falou, não, hoje eu vou fazer, quero me dedicar a isso. Tu lembra bem ou não? Lembro sim. Eu lembro que o primeiro livro, assim, realmente, que eu escrevi foi em 2003. Faz tempo. Só que
eu não queria pagar para publicar. Não tinha nem condições também quanto a isso. Então, em 2010, uma editora pequena me consagrou com a publicação na forma tradicional. E aí nós publicamos, foi o aniversário, que foi especificamente por causa deste livro que eu tive, né, o ticket para ir para a Academia de Letras do Brasil. Nesse livro, o aniversário, 2012, mudamos para uma nova editora, e a gente participou até da Bienal do Livro Internacional de São Paulo. Foi muito bacana a receptividade. O livro é de suspense, é mais juvenil. E aí começamos. Mas assim, 2003 para 2010 foram 7 anos para você enviando originais, sempre recebendo negativas, porque hoje, não importa hoje aqui no Brasil, né? Você, além de saber escrever bem, você precisa ter um engajamento social, que é, no caso, seguidores, ter uma influência mais midiática, para a editora confiar no seu trabalho e fazer a forma tradicional de investir na tua obra. Então, essa aqui, por exemplo, continua sendo obras tradicionais pela Aldeia dos Livros. Inclusive, em e-book você pode encontrar na Saraiva, você pode encontrar na Travessa. Né? E nós vamos lançar esse segundo no Reino das Fadas, um lançamento aqui, porque os professores que trabalham com o das Trevas pediu muito. Porque, querendo ou não, socializa, conversa um pouco. E aí, por isso que nós vamos lançar. Mas nós temos um que eu, para você ter uma ideia, escrevi. Nós estamos em 2019, escrevi em 2015, vai sair só ano que vem, 2020. Então demora um pouco o processo de publicação, porque tem toda uma análise, tem todo um conceito, tem curva de personagem, então tem muita coisa para trabalhar. Ah, entendi. Olha, o Gilberto Pereira está falando assim, está te parabenizando, viu? Ele parabeniza também nós pelo programa. Obrigado, viu, Gilberto? E é o seguinte, ó, por ser escritor, né? Hoje você faz parte da Academia de Letras do Brasil e também da Academia de Buenos Aires e Portugal. É isso? Exatamente. Me explica isso. O aniversário foi... eu consegui a cadeira regional, que chama-se... Porque o livro é regional, passa em São José do Rio Preto. Então a gente adentrou a Academia de Letras do Brasil. Ano retrasado, nós entramos no núcleo acadêmico de letras de Buenos Aires. Tanto é que esse mesmo núcleo me consagrou no final do ano passado entre os 20 melhores brasileiros escritores. A gente foi até a Argentina para receber a medalha, né, perante o livro. E também sobre o que a gente está fazendo da literatura no país. E este ano, eu fui para o Rio de Janeiro, Petrópolis, onde eu entrei no núcleo acadêmico de Portugal. Acho que tem a foto dele aí, não tem? Vamos colocar lá. Isso. Você está recebendo ali a medalha, o certificado, o título, né? Isso, ali foi no castelo em Petrópolis. Foi muito bacana a receptividade, fora também o engajamento. Tinha muita gente de Portugal, né? Muita gente de Buenos Aires, porque as academias se conversam, né? E assim, é bacana porque você vai entrando em contato com um mundo diferente. E você também vai conhecendo um pouquinho mais da realidade da literatura de outros países. E agora, esse ano, você faz parte também aqui de Sinop, né? Exatamente, dia 31 de agosto. Vai ser a posse, né, da Academia de Letras de Sinop. Eu faço parte na cadeira 32. Então, assim, ano passado teve a seletiva, né? Então, assim, por causa dos lançamentos, dos artigos publicados, tudo isso faz com que a gente tenha uma pontuação melhor. E como eu sou professor de literatura, isso também ajuda e muito, porque as diplomações, ela vai dando grau também na carreira acadêmica. Ai, que legal. Olha, eu quero te parabenizar, né? Eu acho que para você ser um escritor é dom, né? A mesma coisa, eu falo os esportistas, né? Eu acho que é dom, não sei, eu acho que cada um nasce com um dom, porque não é fácil você sentar para escrever uma obra e tão importante assim que vai circular, né? Por todo mundo, vamos pensar assim, que agora, né, Argentina lá. Então, assim, eu quero te parabenizar e falar para você o seguinte, que bom que você acredita na educação, né? Hoje em dia é tão difícil a gente ter pessoas que
que lutam, que estão, né, sempre dispostas, acreditando. Eu acho que a palavra acreditar é o princípio de tudo, hoje, no país que vivemos hoje. Eu sempre penso o seguinte, nós precisamos, de alguma forma, melhorar o nosso mundo, né? Tem muitas coisas que estão acontecendo no país hoje que a gente fala assim, será que nós estamos voltando para o século XX? Será que nós estamos retrocedendo? E será que a escola falhou também nesse quesito? Será que o que aconteceu nesse meio termo? Porque eu acho que o respeito, a evolução de forma positiva, ela tem que ser necessária para a gente não voltar lá para os nossos primórdios. Então a gente precisa respeitar as pessoas, porque quando você desrespeita uma pessoa, você desrespeita uma história. Com certeza. Né? E a escola ela tem uma participação vital nessa manutenção social. Porque se pensa agora uma sociedade sem a escola, quem realmente vai transferir informações, quem realmente vai nortear algumas situações e quem realmente vai mostrar a história, né, no quesito passado, para a gente não repeti-la, nesse sentido. Então tá. Vamos embora então? Chegamos ao final do nosso programa. Você viu como passar rápido aqui, Alex? Verdade, eu fiquei muito feliz, é um programa muito agradável, né? Eu não fiquei nervoso. Ai, que bom! E eu só queria assim, convidar as pessoas que queiram estar presente no lançamento oficial, entra lá na nossa página, professor e escritor Alex de França, aleluia. Lá tem o link, quem mora aqui em Sinop, né, ou quem mora na Redondeza, se inscreva. Está recebendo e-mails que a gente fala um pouquinho sobre os livros, um pouquinho sobre as temáticas, né? Porque assim, o livro é infanto-juvenil, mas à medida que você for lendo, você vai tirando algumas mensagens. Então essa é a ideia. A gente trabalhou muito alguns personagens, principalmente o 2, que é o Menino de Ouro, que é um menino que veio de um mundo que ninguém ainda conhece, né, só lendo o livro, mas ele vai passando algumas mensagens, que você como mãe vai pegar muitas mensagens. Né? Então é muito gratificante nesse sentido. Então tá, eu que te agradeço. Já te agradecer novamente, né? Já te agradeci antes por estar no programa Caminhos da Educação. É um programa que começou faz pouco tempo, mas a ideia é que a gente fale sobre educação e eu acho que é necessário. Temos pouco, acho que a gente nem tem esse programa assim, né, Clemerson, que fala sobre educação. Somos pioneiros nesse quesito. E eu falo com educação com amor, acredito na educação, acredito na família que possa acompanhar os seus filhos e acredito numa nova geração também. Então, te agradeço. Olha, o programa está aqui de portas abertas. Se você quiser divulgar seus próximos livros, seus próximos cursos, olha, a gente está aqui, é só acionar a gente aqui que... Eu que agradeço, fico muito feliz. Obrigado a todos que acompanharam a gente neste horário e até a próxima. Até a próxima. Vamos embora então, vou falar com o pessoal que está em casa. Muito obrigada, como sempre. Me sinto orgulhosa, lisonjeada de estar aqui aos sábados para falar sobre educação. Vou te desejar um feliz Dia dos Pais, né? Para todos os pais. Você já é pai, Alex? Não, ainda não. Que bom. Então você vai colocar tudo em prática aquilo que você ensina os pais. Desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, tá bom? Então, um bom final de semana e lembre-se, educação sim, sempre em primeiro lugar. Até mais e até o próximo. Tchau!